Fala, viajantes! Na hora que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, o vizinho resolveu cortar a grama aqui, então vocês vão escutar um barulho de motor. Mas o que importa é o conteúdo. Eu vou falar sobre como viajar barato te traz mais imersão cultural. Quando eu comecei a fazer meu planejamento para fazer minha volta ao mundo, eu não tinha dinheiro, então a única opção que eu tinha era viajar barato. Só que hoje eu agradeço demais que isso aconteceu comigo, porque quando eu caí na estrada, eu vi que isso me permitiu ter uma conexão cultural muito maior do que tudo que eu já tinha visto. Eu tive um autoconhecimento, um aprendizado na estrada que ninguém me tira mais. E isso é muito legal. O que me proporcionou acontecer isso é porque o ser humano, ele é um ser adaptável. A gente precisa de comer, a gente precisa de sobreviver. Então, pra gente entender quais são as coisas mais baratas numa cidade que a gente não conhece ou num país que a gente não conhece, a gente tem que conversar com as pessoas. E quando eu falo conversar com as pessoas, são as pessoas locais. A gente tem que ir atrás delas pra gente entender a sistemática da cidade, como eu faço para chegar de um ponto A ao ponto B, onde eu encontro um restaurante bom e barato, como eu faço para ir para um ponto turístico mais barato, de uma forma mais barata, como os locais fazem. Então, mesmo que você seja tímido, você vai precisar sair da sua zona de conforto para poder viajar barato. E isso é muito legal. Agora eu já aviso para vocês, essa forma de viagem, ela vicia. Eu não consigo mais me imaginar viajando da forma como eu viajava antes. Eu não gastava muito dinheiro viajando antes não, mas agora eu viajo de uma maneira muito mais significativa e transformadora. Hoje isso se tornou para mim um estilo de vida. Ah, e eu vou falar com vocês que eu tenho uma surpresinha aqui no final. Todo mundo que assistir essa palestra até o último minuto, eu preparei uma surpresa incrível que vai ajudar vocês demais na próxima viagem. Então fica aí e roda a vinheta. Meu nome é Leandro, eu tenho 29 anos e sou engenheiro civil. Pela minha vida inteira eu fiquei trabalhando nessas grandes empresas multinacionais. Eu tinha uma vida feliz, eu ganhava bem, eu gostava do meu trabalho, só que eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu fazia isso porque a sociedade sempre me disse, né, minha família, todas as pessoas próximas de mim, eu via todo mundo fazendo, que a carreira, ela influenciava na sua felicidade, né? Uma carreira de sucesso dizia o quão feliz você era. É assim que a gente foi criado, né? Por isso que a gente sempre estuda, trabalhou, formou para poder ter uma carreira de sucesso. Só que em 2016 eu fiz uma viagem que ia mudar a minha vida. Eu fui para o Sudeste Asiático, o mesmo lugar que eu estou fazendo a quarentena aqui. Eu vim para Tailândia e para o Camboja. E eu conheci um monte de gente na época que falou que não precisava de dinheiro para viajar. E aí eu fiquei assim, não precisa de dinheiro para viajar? A temática não fechava. Para mim precisava ser milionário, uma pessoa muito rica que conseguia ficar viajando. E eu comecei a conversar com essas pessoas e vi que elas tinham uma bagagem cultural muito grande, uma experiência de vida, um autoconhecimento, uma paz interior, que eu comecei a admirar muito isso. E aquela admiração que eu tinha pelos CEOs das empresas, os presidentes da empresa, aquela imagem que eu queria ser no futuro, ela começou a ser migrada para essa nova imagem. E aí eu voltei já ainda em 2016 para o Brasil e eu decidi que a vida padrão ela não me encaixava mais. E eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a me planejar, organizar, para eu poder fazer essa viagem que eu estou fazendo agora. Só que durante esses 3 anos de planejamento, eu tive muitos problemas. Eu tive, meus pais se separaram, minha família precisava de mim, eu tive problemas financeiros, eu recebi uma proposta de emprego dos sonhos e a gente às vezes fica meio tentado assim, né, com essas tantas dificuldades da vida, mas eu tinha um propósito claro, eu tinha um sonho que eu queria seguir. Então eu fui, abracei o meu sonho e me joguei no mundo. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu agradeço todos os dias por ter tomado essa decisão. Eu tinha muitos medos, mas eu falava assim, pô, medo todo mundo tem. O que difere uma pessoa da outra é a coragem. E coragem é justamente você pegar esse medo e ir mesmo assim. Então eu simplesmente fui. Se tinha outras pessoas fazendo, eu podia fazer. Eu posso fazer. E você também pode fazer. Agora, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria falar um pouco sobre preconceitos. A gente acha que o ser humano, nós seres humanos, né, somos blindados contra o preconceito, que a gente é cabeça aberta, que a gente respeita a diversidade, mas tem muita coisa que ideias fixas que a gente tem, ou paradigmas que a gente criou desde o momento que a gente nasceu, que a sociedade foi embutindo na gente sem a gente perceber, que faz com que a gente se feche para novas experiências. E é aí que mora o preconceito, e a gente precisa quebrar isso. E eu vou mostrar para vocês um exemplo simples aqui do dia a dia, que eu acho que muitos de vocês já passaram para a gente poder trazer para esse mundo de viagens. Quantas vezes
você teve que comer comida japonesa para você realmente começar a gostar? Quando eu faço essa pergunta, eu vejo 5 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, assim como eu, é aquele grupo que teve que comer inúmeras vezes a comida japonesa para começar a gostar. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu comi, minha mãe me deu na boca, devia ter uns 8 anos, eu cuspi aquilo ali e falei, eu nunca mais vou comer. E hoje eu amo, não vivo sem. O segundo grupo de pessoas é aquele que comeu e gostou de primeira. Sim, gente, tem gente que gosta de primeiro de comida japonesa. O terceiro grupo é aquele que comeu pouquíssimas vezes e naqueles restaurantes que a gente não sabe a qualidade e fala que não gosta. O quarto grupo é aquele que já experimentou em todos os tipos de restaurante, dos bons, dos ruins, e mesmo assim não gosta. E o quinto grupo é aquele que nunca experimentou e fala que não gosta. Desses grupos que eu falei com vocês, quais realmente vocês acham que tem um conceito formado sobre comida japonesa? Se você respondeu o grupo 1, 2 e 4, você acertou. São essas pessoas que não têm mais preconceito em relação à comida japonesa e podem argumentar e falar, dar a sua opinião a respeito disso. Desde que eu comecei a fazer minha viagem, eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram de pessoas falando assim, nossa, eu adoro o seu estilo de viagem, mas eu não me adapto a hostel. Eu nunca conseguiria ficar num hostel. Ah, eu não tenho privacidade lá no Couchsurfing. Ah, eu não consigo dormir num quarto compartilhado. Ah, eu jamais vou pegar uma carona. Isso aí, gente, são mensagens que eu recebo com uma frequência que vocês não imaginam. Agora, como que a gente quer ter uma imersão cultural se a gente não está aberto a essas novas experiências? A gente ficou uma vez em um hostel e não gostou, ou a gente nunca ficou e já falou que não tem liberdade no hostel. Existem hostels com quarto privado. Couchsurfing, a primeira vez que eu fiz foi lá nos Estados Unidos, eu fiquei com um apartamento sozinho para mim. Então a gente não sabe, isso claro que não acontece sempre, mas a gente sabe que a gente não pode se fechar essas novas experiências. E mesmo quando a gente fica com outras pessoas no quarto ou no Couchsurfing, é muito melhor. Eu prefiro até essa experiência em Miami para mim não foi tão boa porque eu não tinha durante o dia a companhia do meu host, né, para poder conversar mais. É claro que foi ótimo que a gente de noite jantava, a gente saía para almoçar, mas durante o dia a gente não tinha o contato. E essa que é a grande questão do Couchsurfing, né? Para quem não conhece, depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Eu não tô falando aqui da questão de segurança, tá, gente? Porque esse é um tema à parte, apesar de que eu nunca tive problema nenhum, desde que eu comecei a viajar e antes mesmo que eu já ficava em hostel, de furto, de roubo, de me sentir inseguro dentro de um hostel. Mas é claro, eu sou um homem viajando, mesmo que eu esteja viajando sozinho, e a gente sabe que para mulheres existem alguns cuidados que devem ser tomados porque a sociedade tem uma imagem da figura feminina que impacta um pouco na viagem delas. Mas isso é uma coisa que eu não posso dar minha opinião porque eu não sou mulher, só quem é mulher vive na pele. O que eu posso falar são experiências que eu já vi, né? E eu vejo muito mais mulheres do que homens viajando sozinhos. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui numa casa na Tailândia, somos 16 pessoas presos esperando essa onda do coronavírus passar, e dessas 16 pessoas, todos estavam viajando sozinhos, e são 10 mulheres e 6 homens. Mais mulheres do que homens. E essas mais mulheres do que homens, tem mulheres que já viajaram de bicicleta pela África, tem mulheres que já viajaram sozinhas na Índia, tem de tudo que você imagina. Então, assim, isso é o que eu vejo. E elas nunca tiveram problemas também. Mas é óbvio que no nosso mundo tem gente que tem problema, tem gente que não tem. Cabe a gente tomar as nossas medidas de segurança pra gente fazer uma viagem que não cause nenhuma coisa ruim, né? Mas, igual eu falei, isso é um tema para ser tratado em um outro momento e de preferência com uma mulher que possa, uma viajante que possa dar opinião do que ela vive na pele em relação a essas viagens. Agora vamos para a pergunta do milhão. É possível viajar barato? Quem me acompanha já há mais tempo no Instagram sabe que no início do ano eu estive na Islândia por um mês. E durante o mês, a Islândia, antes da gente começar, é um dos países mais caros do mundo e foi o país com certeza mais caro que eu já visitei. Para vocês terem ideia, uma caixa de ovo custa mais de R$30 no supermercado, com 10 unidades, e um ônibus público custa mais de R$20. Para você andar 5 minutos, você paga mais de R$20. Então é um país muito caro. E nesse país muito caro, eu gastei durante 30 dias com tudo, absolutamente tudo. Alimentação, hospedagem, tours, tudo. Eu gastei R$2.000. Ou seja, uma média aí de R$60 por dia. Para algumas pessoas pode parecer muito, mas lembre-se que a Islândia é um país muito caro, né? Eu viajo mais barato que isso em outros países. E para algumas pessoas pode ser barato, né? Porque tem gente que gasta num dia R$2.000 para ficar lá na Islândia. E para você ter ideia, a minha experiência lá, ela foi incrível. Eu vi a aurora boreal maravilhosa, linda e rodeado de islandeses.
que eu fiz amizade, que me contaram sobre a cultura, sobre a vida na Islândia, um país de 300 mil habitantes, que é assim, por mais que seja na Europa, tem uma cultura completamente diferente da Europa. É muito incrível. E eu só tive a oportunidade de fazer isso porque eu viajei muito barato. As pessoas que normalmente viajam gastando esses R$2.000 por dia lá, muito difícil elas terem tido uma experiência local como eu. Então, o que eu falo de viajar barato é isso. E eu falo que é possível porque eu, em novembro, por exemplo, eu fiz um trabalho voluntário no maior centro de meditação do mundo. Eu morei, tipo, no castelo de Hogwarts, lá na Inglaterra. Parece mesmo o castelo. E foi muito legal porque esse centro é gigantesco, tem mais de 100 voluntários e eu conheci vários deles. Mas duas pessoas me chamaram muita atenção. Um deles foi um francês e uma brasileira. A brasileira estava viajando sozinha, já tinha 4 meses, só pela Europa, e ela tinha gastado €500 em 4 meses. €500 em 4 meses. Isso, o euro na época estava mais baixo, né? Isso dava mais ou menos uma média de uns R$600 aí por mês. Com tudo. Tudo. E eu conheci também um francês, e essa é a história mais incrível ainda. Um francês que estava viajando desde julho até novembro e ele tinha gastado absolutamente nada. €0, R$0. Viajar, gente, não é caro. O caro são as escolhas que você faz durante a sua viagem. E falando dessas escolhas, eu vou trazer os 3 itens que mais encarecem uma viagem e como que isso impacta na imersão cultural. O primeiro deles é a hospedagem. Eu vou trazer esse gráfico que eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu estou falando aqui no eixo X, que é esse eixo horizontal, do mais caro para o mais barato. E no eixo Y, que é o eixo vertical, de impacto, eu vou falar de imersão cultural, da mais baixa para a mais alta. Então, quando a gente fala de hospedagem, o primeiro item que eu trago aqui para vocês são os resorts. O resort é a opção mais cara de você se hospedar numa viagem. E quando a gente fala de resort, quantas pessoas vocês conheceram que foram, por exemplo, para Punta Cana e não saíram do resort? Não ficaram o dia inteiro dentro do resort. O quanto essa pessoa sabe sobre a República Dominicana? Praticamente nada. Então a imersão cultural dele é muito baixa. E aí a gente avança um pouquinho para uma opção um pouco mais barata e com um pouco mais de imersão cultural, a gente chega nos hotéis. Quando a gente escolhe, muitos de vocês escolhem já os hotéis que são daquelas redes conhecidas, que são iguais no mundo inteiro. Então você fica num Mercury, por exemplo, em Paris, é o mesmo Mercury de Bangkok, é o mesmo Mercury de São Paulo e é o mesmo Mercury da cidade que você vive aí no Brasil. Então fica no Mercury do Brasil, né? É isso que eu penso, porque o quarto vai ser igual, a experiência vai ser igual, o atendimento dos funcionários vai ser igual ao que você vai receber em qualquer parte do mundo. Mas você vai ter um pouco mais de imersão cultural, porque você vai sair durante o dia, você não vai ficar só preso dentro do resort. Então isso vai te proporcionar um pouco mais de contato com a cultura local. Mas como ter mais contato? Vamos avançar nessa curva aqui. Avançando um pouco mais, eu chego no Airbnb compartilhado. Isso é quando você aluga um quarto dentro do Airbnb, mas o proprietário está lá. Você vai ter muito mais imersão cultural, o preço vai ser menor, porque você vai estar lá com um local convivendo com ele. Então vocês podem jantar juntos, ter um bate-papo, só que é uma relação comercial. Não deixa de ser, você está lá, ele está te recebendo por causa do seu dinheiro. Ele vai te tratar super bem, mas tem esse interesse no fundo. Então isso pode ser que afaste um pouquinho, o contato seja um pouco mais frio, né? Só que se a gente avançar na curva, a gente chega nos hostels aí. Os hostels, quando a gente viaja, normalmente a maior parte das pessoas que a gente conhece não é daquele país, dependendo do país, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, eu já fiquei em hostel no Rio de Janeiro que tinha muito brasileiro. Mas, por exemplo, nas Filipinas, quando eu viajei, só tinha um filipino e o resto tudo era estrangeiro. Mas a gente tem um contato com essas outras nacionalidades, que é muito legal, a gente consegue entender como é que funciona a forma de vida nessas outras nacionalidades. E esse filipino, no caso que eu conheci, foi muito legal também, que eu fiquei próximo dele, fiquei amigo dele, e aí a gente juntou ele, um italiano e uma francesa, e a gente saiu para tomar cerveja de dia. Foi meu primeiro dia na capital, lá em Manila, e ele me levou para comer, eu não comi, é claro, né, um feto de pato no ovo. Isso é coisa que eu só vi, que eu só sabia que estava no prato, na dieta dos filipinos, porque eu conheci um filipino, né? Porque eu fiquei amigo de um filipino. Vocês vão experimentar pato. Olha aqui. Ah, não. Man, Are you going to eat there? I never. Seriously? No, wait. Oh, no. Are you kidding? You don't want to try the duck? No, for sure. I'm not. See, look at the skin. Look, the egg, the head is there. The skin is there. No, But it's dead. you can eat. Feel free for It's that. dead. Oh my Come god. on, it's a baby duck. Is it good? Is it good? You like it? Amazing. Amazing. No. No, it's not amazing.
Primeiro dia de Filipinas, vim sair com essa galera que eu conheci no hostel, o filipino aqui comendo isso. Ah, não. Mas... E avançando na curva, a gente chega no Couchsurfing, que o custo é zero, não tem custo para ficar no Couchsurfing. Para quem não conhece, essa é uma plataforma que as pessoas recebem outras pessoas na casa delas, né? Então você mesmo pode se candidatar para receber pessoas, para abrir suas portas para receber um viajante. O que essa pessoa quer em troca é só a conversa. Ela quer te conhecer um pouquinho mais sobre a sua cultura e você quer conhecer sobre a cultura dela também. Então essa troca é muito legal. E o melhor de tudo, né, que no final das contas, além de você aproveitar, você não pagar nada, é que você começa a entender como é que funciona a sistemática daquele país ou daquela cidade que você tá. E você faz os amigos. Os couchsurfers que eu fiz, né, todas as experiências, eu fiquei amigo dos hosts. Até hoje eu converso com eles e eu sei que eu tenho a porta aberta quando eu for lá e eles vão ter a porta aberta na minha casa também. E se a gente encontrar num país, a gente vai se divertir. Então essa é a opção de hospedagem que você tem mais a imersão cultural. Meus amigos viajantes, aqui é o Leandro diretamente do futuro para trazer uma atualização para vocês. Do dia que eu fiz a gravação dessa palestra até o dia de hoje, surgiram algumas modificações no aplicativo Couchsurfing. Essa é uma comunidade com mais de 14 anos de existência e que na verdade nunca cobrou nada, né? Tinha uma taxa para uma conta verificada, mas que a grande maioria não fazia parte e você poderia acessar todas as funções do aplicativo. Tinha algumas pequenas limitações para quem não pagava, mas nunca me impediu. Por exemplo, eu nunca paguei o Couchsurfing. A partir de agora eu recebi um comunicado que será um aplicativo pago. Eu recebi um e-mail falando que esse valor seria de $2,50 por mês ou $12 anuais. E isso inicialmente me assustou muito, porque esse valor é para muitos países, né? Como esse é um aplicativo mundial, para muitos países, os países da Europa, por exemplo, os Estados Unidos, esse valor é muito irrisório. Mas para quem vive em outros países com outras conversões de moeda, isso pode pesar muito no bolso das pessoas, né? Inclusive no Brasil com dólar nessa altura. E aí eu procurei informação, entrei no site deles, li tudo para poder entender melhor sobre essa atualização. Entrei no comunicado oficial que eles postaram no Instagram deles e eu tô trazendo alguns prints aqui para vocês das conversas e algumas coisas que me deixaram essa preocupação. Eu me acalmei depois de poder entender direitinho como é que vai funcionar isso. E aí, quando eu fui ler os comentários, né, eu vi várias pessoas suportando essa atitude do Couchsurfing, elogiando, falando, é claro que eu vou contribuir, o Couchsurfing mudou minha vida, eu conheci vários amigos através do Couchsurfing. Eu tô trazendo os prints aqui das conversas que eu vi, que eu achei bem interessante. E depois eu fui procurar entender, e um dos comentários era uma pessoa do Irã reclamando sobre esse valor, e eles falaram assim, nós temos uma lista que tem mais de 75% do mundo que continua de graça, então não se preocupa que o Irã está na lista. E aí eu fui pensar, será que aqueles $2,50 também são adaptáveis pelos países? E aí eu fiz um teste e fui tentar fazer o pagamento da minha conta, que é brasileira, e realmente eu vi que para o Brasil o custo mensal será de R$5 e anual será de R$30. Eu tô com um amigo chileno aqui, que eu fiz o teste no celular dele, para eles o valor mensal é de R$7 e o valor anual chega a quase R$50. E eu tentei fazer no da minha amiga portuguesa aqui, mas no deles não sofreu alteração ainda, que eu acho que eles estão fazendo isso em escalas, né? Em alguns países já estão atualizados e nos próximos dias vão atualizando os outros. Mas eu acho essa atitude muito legal, porque ela está pensando no mundo, né? Nas pessoas geral que não conseguem pagar, né? Pra gente pode parecer pouco esse valor, mas para muita gente, igual eu falei, é um valor muito significativo. Então isso foi pensado antes de tomar essa decisão e mesmo assim 75% do mundo continua de graça. Então eu super apoio essa atitude do Couchsurfing. Ela não deixa de ser uma empresa que tem custo para poder suportar o aplicativo, para poder organizar as coisas. Tem muita coisa por trás que a gente nem imagina de custo. Então esse valor com certeza vai ajudar essa empresa a se manter viva. E eu acho que as pessoas que já utilizaram não vão ter nenhum problema em fazer esse pagamento, porque é uma empresa que já mudou a vida de muitas pessoas, né? Mas então é isso, continue com a palestra aí. Agora eu vou trazer o gráfico de vocês do outro custo que impacta muito nas viagens, que é o gráfico de transporte. Quando a gente fala de transporte, vamos na mesma linha do gráfico, uma mosca pousou aqui, não reparem não. Quando a gente fala de transporte, o transporte mais caro e com menos imersão cultural é o táxi. O táxi é nós, a mosca me deixa em paz.
É o táxi que você pega na porta do aeroporto, na porta da rodoviária. Esse é o mais caro de todos, mas você pode ter um pouco de imersão cultural se você conversa com o taxista, se você se abre a conhecê-lo e ele é gente boa também, vocês vão ter aquele bate-papo. O segundo, que é um pouco mais barato e tem a mesma imersão cultural, são os aplicativos Uber, 99 e todos esses que existem no resto do mundo, né? É a mesma coisa do táxi, você também pode ou não conversar com a pessoa e é um pouco mais barato. Avançando um pouco na curva, a gente chega nos transportes públicos. Como eu amo os transportes públicos, né? No transporte público a gente consegue ver a rotina das pessoas durante a viagem. A gente consegue ver como que eles vivem naquela cidade, como é que eles vão pro trabalho, como é que eles se vestem, quais que são os assuntos. Eu fico bicando a conversa dos outros às vezes, e aí eu vejo a conversa, eu tento entender como é que seria a rotina minha vivendo naquela cidade também. Eu acho muito legal. Inclusive, você consegue até arrumar uns paqueras, né? Paquera lá no metrô. Eu já arrumei lá na Colômbia, conheci umas meninas no metrô e foi muito bom. Então é um lugar que, se você flertar, você consegue conhecer ainda gente local, tá? Para os solteiros aí de plantão, solteiros e solteiras de plantão. Avançando um pouquinho mais na curva, a gente chega na carona compartilhada. Para quem não conhece, tem um aplicativo que chama BlaBlaCar, que você, por exemplo, está viajando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, você oferece essa corrida para a pessoa ajudar no custo dos pedágios, da gasolina e tudo mais. Só que também não deixa de ser uma relação comercial, igual no Airbnb compartilhado, né? Mas você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer, vai entender como é que funciona, você vai poder bater um papo, entender como é que ele mora, como é que ele vive, tudo isso. Agora, a opção de graça no transporte, em que você tem mais imersão cultural, é a carona. A carona, gente, de dedão, aquela raiz mesmo que a gente vê nos filmes. Não só nos filmes, porque eu já fiz. Eu fui, por exemplo, de Milão até Roma, são 550 quilômetros, completamente de carona, 100%. Eu tive que pegar 3 caronas no caminho, né, porque eles não iam até o destino final. E por que a gente tem uma imersão cultural muito grande? A pessoa que está te dando carona, ela quer conversar com você, ela quer te conhecer. Ela pode ter sido um viajante no passado, mas ela entende que você está viajando também e quer te ajudar. Essas opções que eu tive lá foi muito legal. A primeira mulher que me deu carona, no primeiro trecho, era uma italiana raiz mesmo, e ela não falava uma palavra de inglês, e eu não falo nada de italiano. E de alguma forma a gente conseguiu conversar, né? E aí até me fez entender que realmente a fala é uma forma de comunicação. Os gestos, o olhar, o sorriso, ele fala às vezes até mais do que as palavras, né? Então as pessoas que não falam inglês, têm medo de viajar porque não falam inglês, é sempre possível viajar, viu, gente? E na segunda carona que eu fiz, né, foi muito legal que eu peguei um tiozinho, super gente boa, ele falava inglês. E ele parava toda hora, né? Italiano adora tomar café, parava toda hora para tomar café no meio do caminho e porque queria ficar me comprando comida, sorvete, lanche, almoço. Eu já tinha me preparado, eu já tava com sanduíche, eu já sabia que eu ia ficar o dia inteiro pegando carona, né? Mas ele queria porque queria me oferecer, e eles ficam tristes quando a gente não aceita, porque essas pessoas que dão a carona normalmente são muito queridas, né? Elas querem esse contato mesmo com o próximo. Fala, pessoal, acabamos de chegar aqui, já com a plaquinha na mão, tudo certo, são 10h15 da manhã, vamos ver quanto tempo que a gente leva pra chegar na nossa primeira carona. Gente, tô aqui na minha primeira carona na Itália. Pegamos um trecho aqui de 60 km, são os primeiros 60 km da viagem, com a Michela dirigindo, ajudando a gente. Michela e minha prima Mari aqui na frente. E vamos que vamos, ainda tem muita jornada pela frente. Ela vai deixar a gente num autobus aqui, que é uma parada, e a gente segue viagem. Vamos lá. Estamos aqui na segunda carona do dia. Pegamos uma carona para Veneza, 320 km com o Alberto. Alberto from Florence. Isso aí, vamos que vamos. Depois de Florença tem mais 180 km para Roma. Então é isso na parte de transporte. Agora eu vou falar de alimentação. Mesma lógica, o gráfico e a alimentação, o mais caro com menos imersão cultural. Esse vai ser um pouco polêmico, vocês vão falar, mas eu vou explicar o porquê. São os restaurantes que eu chamei de restaurantes tops, ou aqueles restaurantes 5 estrelas do Michelin, ou top 1 do TripAdvisor, que você vai quando você viaja o local. Você vai comer comida típica? Vai. Mas isso vai mostrar a realidade do país ou da cidade? Nem sempre. Eu sou de Belo Horizonte, quando uma pessoa vai me visitar lá em Belo Horizonte, eu levo ela lá pro Mercado Central, que é um mercadão que já foi em Belo Horizonte, sabe muito bem, mas quem não foi é um mercadão tipo aquele mercadão de São Paulo, né, onde tem comida típica, tem um monte de bicho, tem um monte de fruta, tem de tudo, você imagina, você consegue comprar tudo lá no centro da cidade, só que é onde você consegue achar um pão de queijo delicioso, aquela fruta, um abacaxi no espeto, no gelo, sabe,
um jiló na chapa, um bife acebolado, é a melhor coisa do mundo. Então é aquilo que mostra Belo Horizonte para mim, não é o restaurante, o melhor restaurante de Belo Horizonte. E aí se enquadra da mesma forma, você vai conseguir comer a comida típica, mas você vai ter uma experiência que não mostra muito a realidade daquele país. Aí a gente avançando muito, a gente chega nos restaurantes normais, só aqueles restaurantes que você está andando na rua, simplesmente parou e comeu. Esses restaurantes, você também vai comer comida típica, então você tem um pouquinho mais de imersão cultural, que você vai ver um pouco da confusão daquela cidade, mas muitas das vezes são restaurantes que são muito comerciais, né? São restaurantes que não tem aquele tempero caseiro, aquela comidinha da vovó, sabe? Que faz daquela mocinha, aquela doninha, faz a comida boa, que você vai lá comer, que você adora. E isso tá no próximo nível, que é o restaurante local. Esse restaurante local, sempre que eu viajo, eu chamo o cara do hostel que eu tô, por exemplo, ou então um local, e falo assim, hoje, qual que é um restaurante bom para almoçar? E normalmente ele me indica aquele restaurante que o hostel ou o hotel tem convênio, né? E eu falo assim, não, eu não quero esse não, eu quero o que você almoça. Porque o que você almoça significa que você é local, é o que a comida é boa, porque você tá almoçando lá sempre, e que é barato, né? Então eu quero esse aí. E normalmente esses são os melhores, né? Que é aquela comidinha caseira. Eu sou apaixonado com isso. Mas tem uma opção mais barata quando a gente fala de alimentação. É a comida de rua, que muita gente também no meu Instagram fala comigo assim, nossa, eu passo mal comer comida de rua, jamais, principalmente na Ásia, é muito comum ter comida de rua, né? Eu sou louco com comida de rua. Nossa senhora, eu já tinha vindo pra Ásia em 2016 e agora que eu voltei, já tem uns 3 ou 4 meses que eu tô aqui. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu quero encontrar a primeira barraquinha mais suja que eu encontrar, eu vou parar e vou comer. Mas eu tô brincando, não precisa ser suja não, nem tem que ser suja, tem que ser limpinha, com higiene, pra gente não passar mal, a gente tem que escolher bem, mas esse temperinho da caseira ali na hora, ele pra mim é uma coisa que não tem explicação, e é o preço mais barato que a gente encontra. Na verdade tem um mais barato, só que tem pouca imersão cultural, que é você cozinhar. Você ir lá no supermercado fazer sua compra e cozinhar. Mas isso pode ser que não tenha imersão cultural ou pode ser que tenha imersão cultural, depende de você. Vou te dar as dicas para você fazer, 3 dicas aí para você ter imersão cultural cozinhando. A primeira delas é usar a área de eventos do Couchsurfing. O Couchsurfing não é só para conseguir hospedagem, é para conseguir eventos. Você pode postar lá, estou em Paris e quero fazer um prato aqui no meu hostel de comida local. Quem tá afim? Aí as pessoas vêm e vão lá pro seu hostel. Ou então procura uma casa para fazer um jantar. Aí a pessoa que quiser vai te responder e você vai lá, aí a pessoa vai fazer um jantar pra você, entendeu? Então essa é uma maneira. A outra maneira que eu adoro é você fazer amizade no hostel, juntar aquele grupão, aí vai todo mundo do supermercado, faz uma compra coletiva e sai todo mundo cozinhando. Isso é muito legal a experiência, é muita risada, aí você compra uma cervejinha junto, que fica mais divertido ainda pra quem toma cerveja, né? Fica mais divertido ainda e mais engraçado a noite, né? O jantar. E a terceira opção, para os solteiros e solteiras de plantão, é o famoso Tinder. Você pode chamar a pessoa pelo Tinder. O Tinder ele é muito banalizado no Brasil, né? Mas fora do Brasil ele é muito usado e muito bom. Você pode usá-lo para a mesma coisa da ideia do Couchsurfing, né? Você chama a pessoa para cozinhar, o paquera ou a paquera. O paquera ou a paquera. Os dois são paquera no final, ok. Para cozinhar, ou então vai cozinhar na casa dele ou dela, e aí você consegue, de certa forma, ter o contato aí com a pessoa e com a cultura local. E tem o último aqui que eu não vou nem comentar, que são os fast foods, né, gente? Que tem no mundo inteiro igual. É claro que às vezes a gente fica com vontade de um fast food e come também, mas não precisa ser todo dia. Tudo isso que eu falei com você, gente, a gente não tem que ser extremista, tá? É claro que às vezes você está viajando, você está já viajando há muito tempo, você quer um pouquinho mais de uma experiência diferente. Você pode ficar no hotel, pode ficar no resort, pode comer no restaurante top, você pode tudo. Mas a gente tem que saber que quando eu começo a avançar na minha curva para baixo, né, essas coisas mais caras e com menos imersão cultural, na minha soma de imersão daquele país vai estar menor. Eu posso encontrar o equilíbrio também, às vezes eu não gosto das opções de hospedagem que me dão imersão cultural, eu posso não ficar nessas hospedagens e gastar um pouco mais de dinheiro com a parte de comida, e aí eu vou encontrando esse equilíbrio. Para você viajar, aquele francês, por exemplo, o que ele fazia era baixar a curva dele toda, né? A brasileira não, ela tinha algumas curvas baixas, né, nas opções mais baixas, e algumas no meio da curva. Então você encontra esse equilíbrio aí durante a sua viagem, né? E isso, gente, independente se a sua viagem for de férias, de 15 dias, ou for uma viagem de longo prazo, tá? As pessoas, elas tendem a pensar que viagens de curto prazo, essas viagens de férias, você tem que gastar o máximo, você tem que aproveitar que eu trabalhei demais, então eu preciso agora de conforto, não sei o quê. Mas não é isso, gente. Vamos viajar mais, vamos gastar menos, vamos viajar final de semana.
semana. Assim, nós brasileiros, a gente tem esse conceito com a gente, por isso que a gente acha que é tão caro viajar, porque a gente gasta muito dinheiro quando a gente viaja. Europeu, né, a gente estava conversando aqui na casa com os europeus, e eles têm muito mais esse conceito de, pô, eu vou adaptar a viagem ao meu bolso, não meu bolso à minha viagem. Viajando aqui, ó, pra quem não sabe, ó, dá um alô aí. Mais uma alô, aí a gente tá caminhando aqui, chegou um pouco na cabeceira dela. Vou fazer aqui, de novo. Caroninha. E o tempo virou aqui no meio da trilha, começou a chover. Tá vendo esses caminhos por todo o parque? Você consegue caminhar por ele. Tem várias. Cheguei na maior cachoeira do parque. Olha pra vocês verem mesmo com o tempo feio. Autêntico almoço italiano. Fala pessoal, ó, acabamos de chegar aqui, já com a plaquinha na mão, tudo certo. São 10h15 da manhã. Vamos ver quanto tempo que a gente leva pra chegar na nossa primeira carona. Olha. Bom, pessoal, eu só tratei esses 3 itens, mas isso vale para qualquer âmbito da viagem, tá? Taxas de turismo e inúmeros outros exemplos que a gente pode trazer aqui. Você consegue economizar para ter mais essa imersão cultural. Vamos para a reta final aqui da nossa palestra. Eu queria falar com vocês da surpresa agora que eu prometi lá no início. Como eu aprendi várias técnicas agora de viajar barato, né? Desde que eu comecei essa aventura minha pelo mundo, eu aprendi várias técnicas também de comprar passagens aéreas mais baratas. E eu fiz um guia aqui, um passo a passo, para você encontrar passagens aéreas até 70% mais baratas do que você está acostumado a encontrar. E eu vou deixar esse tutorial totalmente grátis para vocês, está lá no meu link do Instagram, na minha bio, então é só entrar lá, ou então também no meu grupo de Telegram. No Instagram chama @LeandroMariani, Leandro_Mariani, e no meu Telegram, Leandro Mariani. Então procura lá, que é só baixar aí de graça. E para quem quiser aprofundar nesse assunto, em janeiro eu abri um Close Friends para falar sobre passagens aéreas, que foi um sucesso. Mais de 572 pessoas foram formadas e estão conseguindo comprar passagens aéreas mais baratas, totalmente de graça. E eu vou fazer isso de novo, porque foi muito legal, tive um feedback muito bom. Então eu abri as inscrições, eu já abri, só que eu abri só por 10 dias. Deu sorte que tá aberto justamente na época da palestra aqui. Então se você quer participar, corre lá no meu Instagram, vai lá nos highlights, no Close Friends, para vocês entenderem como é que faz a inscrição. É super simples também, só que tá acabando, vocês têm que correr, e eu não vou abrir de novo porque eu não quero ter muita gente no grupo, porque eu gosto de dar atenção, porque eu tô fazendo um negócio de graça, né? Então eu não gasta tempo para poder produzir o material e para poder ajudar as pessoas. Tem muita dúvida que surge, então eu gosto de ter esse tete a tete mais próximo com as pessoas para não ficar muita confusão. Por isso que eu limitei essas datas aí. Então eu não devo abrir mais os Close Friends, vai ser a última oportunidade. Se vocês quiserem aí, corre lá que vai ter, vocês vão conseguir aprender a comprar passagem muito mais barata, beleza? Então é isso, eu já falei meu Instagram, @Leandro_Mariani, meu Telegram, Leandro Mariani, e qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem lá. Eu tô sempre disposto a ajudar, eu adoro ter esse contato com vocês. Eu tô muito feliz aqui por ter participado desse evento, eu agradeço muito o Daniel e o André por terem me convidado. É só viajante foda aqui, e é uma honra estar no meio desse time, que eu fiquei super feliz de fazer esse material para vocês, tá bom? Vamos viajar mais e vamos ser felizes hoje.